Olá, gente, espero que estejam bem. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouco sobre figuras de linguagem e para isso nós vamos utilizar das páginas 96 a 99 e 102 a 108 do livro 4. Então, para a gente começar a parte 1, a todo momento atribuímos novos significados às palavras que conhecemos. Quando são usadas no sentido que se encontra no dicionário, dizemos que é denotativo ou literal. Se essa mesma palavra for usada em sentido figurado, estamos diante de um sentido conotativo. Por exemplo, durante a tempestade, o teto da casa foi arrancado pelo vento. A palavra teto, nesse caso, tem um sentido que está no dicionário, que é de telhado. Após a passagem do furacão, a maioria da população não tinha um teto para se abrigar. Já nesse segundo contexto, a palavra teto se refere a uma casa inteira. Logo, ela está empregada em sentido figurado ou conotativo. A conotação é o sentido figurado das palavras, isto é, no sentido diferente do que é próprio, comum ou convencional, do sentido diferente de costumes, né? As figuras de linguagem estudam as palavras em seu sentido conotativo, seja nos textos literários, seja nas interações do cotidiano. Existem muitas figuras de linguagem, mas estudaremos por hora somente algumas delas. Então, para a gente começar, nós vamos ver as figuras que chamamos de metáfora e de comparação. A metáfora consiste no uso de uma palavra em sentido que não lhe é próprio. Tal sentido se estabelece a partir de uma relação de semelhança entre dois seres. Cabe ao leitor ou ouvinte a tarefa de estabelecer mentalmente a conexão que foi construída no texto, pois não há o elemento comparativo, como, tal. Na comparação, outra figura de linguagem, essas relações são claramente formuladas. Então, se a gente for observar aqui essa introdução, a gente percebe que a metáfora e a comparação são dois textos comparativos, né? Eu vou comparar uma coisa com outra coisa. Sendo que a metáfora, eu não utilizo nenhum elemento explícito comparador, muito embora eu esteja fazendo uma comparação. Então, é uma afirmação comparativa sem essas palavras, né, como ou tal. Na comparação, não. Eu vou comparar esses dois elementos e aí ali na construção da frase eu vou ter um elemento, né, comparativo. Então, para ficar melhor, né, vamos observar esse primeiro exemplo aqui. Você é a estrela da minha vida. Então, você é como uma estrela na minha vida. Então, percebam, né, que na primeira sentença eu não tenho uma comparação explícita, mas fica subentendido, né, na leitura da frase em que ali existe uma comparação entre você e estrela. Então, estou comparando dois elementos. Então, eu tenho uma metáfora aí. Nesse caso aqui, né, uma estrela, ou seja, no sentido de alguém que guia, alguém que mostra o caminho dos navegantes. Você, segundo o produtor denunciado, é alguém que ilumina a vida dele, dá sentido a ela. Então percebam que o sentido completo dessa frase foi utilizado totalmente da forma conotativa, na forma figurada. Então comparar você a uma estrela não significa que ela é de fato uma estrela, mas ela carrega essa característica de iluminar, né, de dar sentido, de dar caminho. Então por isso que é uma metáfora. Há um elemento comum entre a estrela e o ser amado do produtor dessa frase, dar no sentido à vida, mostrar no caminho a seguir. Há algumas metáforas cuja construção é mais sofisticada. Nesses casos, um dos termos com os quais é estabelecida a proximidade de sentido não está presente. É o que ocorre no trecho do poema a seguir. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida. Na metáfora, a aurora da minha vida, o eu lírico emprega a palavra aurora no lugar de infância, porque existe uma proximidade de sentido entre elas. Observe: aurora, claridade própria do início da manhã; infância, etapa do início da vida. O sentido de início e começo, comum às duas palavras, tornou possível empregar uma pela outra. Nesse outro exemplo, o uso do como é um indício de comparação. Então, sejamos simples e calmos como regatos e as árvores. Então, essa é a diferença da metáfora para a comparação. Na comparação, a gente vai ter, essa palavra comparativa, nesse caso aqui, o como.
Outra figura de linguagem é a personificação, que a gente também chama de prosopopeia. O que isso consiste, né? Por meio dela, coisas inanimadas ganham vida, falam e agem como pessoas, ao menos no campo expressivo. Então, a personificação ou prosopopeia é quando a gente atribui, né, características próprias dos seres humanos a seres não humanos, a seres inanimados. Então, por exemplo, e o vento brinca nos bigodes do construtor. Então, o vento brincar, né, eu atribuo uma característica própria do ser humano, que é o ato de brincar, ao vento. Então, eu tenho aí uma prosopopeia ou uma personificação. A sinestesia é uma figura de linguagem que trata da mistura das sensações provocadas pelos órgãos do sentido, né? Tato, paladar, visão, audição e olfato. Então, eu vou ter aí essa mistura dessas sensações, né? Então, a sinestesia dessa questão do sentir, dos sentidos mesmos. Como no exemplo, ó formas alvas brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incensos dos turíbulos das áreas. Então aqui pode-se constatar nesses versos a mistura de duas sensações. A visão, né? Formas alvas, claras, luares, neblinas, cristalinas, e o olfato pelos incensos. O hipérbato é a figura que se caracteriza pela inversão da ordem sintática da oração, isto é, o verbo ou complementos antes do sujeito. Um famoso hipérbato da língua portuguesa está presente no Hino Nacional Brasileiro. Então, o hipérbato é quando eu troco, né, o sujeito, ele não aparece em primeiro plano nas frases. Então, eu primeiro coloco o predicado e depois o sujeito. Como no hino, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Então, né, eu tenho totalmente uma inversão. Se eu fosse colocar essa frase aqui na ordem direta, né, seria: o brado retumbante de um povo heróico foi ouvido, né, às margens do rio Ipiranga, por exemplo. A literação, né, a literação ela consiste na repetição de um som consonantal. Então, numa sequência, né, de texto, a gente vai perceber que há um destaque de repetição sonora, como, por exemplo, no verso aqui, né, coceira. Caça, coceira, coça, coça. Caça, coceira, coça, coça. A coceira não passa que tanto coças, enquanto caçoa, coce minhas costas. Então aqui a gente percebe essa repetição, né, do som do s. Então aqui eu tenho uma literação, porque é a repetição de um fonema consonantal. E aí a assonância é a figura que consiste também nessa repetição, mas nesse caso aqui de vogais. Então aqui, por exemplo, a gente for perceber nesse verso aqui de Eugênio Castro, nós temos: na messe quem enlourece, estremece e quermesse. Então a gente percebe, né, que é uma repetição sonora da vogal E. E aí, em relação a essa primeira parte, né, o que são figuras de linguagem? Depois, as figuras de linguagem são usadas apenas na literatura? 3. Leia o seguinte trecho e identifique a figura de linguagem correspondente. Brincavam antigamente na rua as crianças. 4. Qual figura de linguagem se destaca nesta estrofe de um poema de Cruz e Souza? Vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, vivas vãs vulcanizadas. E aí aqui a gente entra nessa segunda parte, né, para a gente continuar vendo ainda mais alguns tipos de figuras de linguagem. Então aqui agora nós vamos ver a paranomásia, né, que é uma figura de linguagem que busca a expressividade da combinação de palavras, que apresente semelhança no som ou na grafia, mas possui sentidos diferentes. Então aqui a paranomásia ela consiste quase numa rima, né? Então, como no exemplo, o couro veste couro na apresentação desta noite. Então a gente tem uma proximidade, né, das palavras couro e couro. Então aí tem uma paranomásia por isso. A onomatopeia, ela consiste na reprodução, na representação de um som. Então, por exemplo, o relógio faz tic-tac, toque. Então, tic-tac, toque, né, é a representação do som do relógio. Ou então, estou incomodada com esse zum, zum, zum do mosquito. Então, o zum, 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 né, faz essa representação do barulho do mosquito. O pleonasmo
é uma figura, né, que vai trabalhar a redundância de uma palavra ou de uma expressão. Então, né, é a repetição desnecessária de uma ideia. Como no exemplo, morrerás morte, viu, nas mãos de um forte. Então, se eu coloco morrerás e morte, né, eu já tenho essa ideia da morte, então não precisava dessa repetição, há uma questão desnecessária do uso, né, dos dois vocabulários. E também a gente pode perceber isso quando eu falo a seguinte frase, né, ali no finalzinho. Quando eu vi com meus próprios olhos, acreditei no que estava acontecendo. Então, se eu vi, já foi com os meus olhos. Então, tem um pleonasmo aí porque tem essa redundância de ideia. A mesma coisa, né, quando é o que a gente chama de pleonasmo vicioso, quando eu falo subir para cima, desci para baixo, entrei para dentro e saí para fora. E a hipérbole, que consiste, né, na figura do exagero. Então, a hipérbole é a figura do dramalhão, né, daquela pessoa dramática. Então, por exemplo, rios te correrão dos olhos se chorares. Então, rios te correrão dos olhos é um exagero desse choro. Ou então também, né, já falei 1000 vezes para não fazer isso e você insiste em continuar. Também há um exagero aí nessa frase, né, de falar 1000 vezes. E aí, em relação a essa parte 2, né, vamos aos exercícios. Primeiro, algumas figuras de linguagem também são comuns em expressões populares. Identifique a figura de linguagem na frase a seguir. Você está careca de saber que não gosto disto. 2. Escreva uma frase que contenha uma onomatopeia. E 3. Crie frases que contenham pleonasmo. Na página aqui 107 e 108, né, nós vamos encerrar, fazer essa finalização. Primeiro, entende-se que metáfora e comparação são figuras de linguagem iguais, são figuras de linguagem opostas ou são figuras de linguagem semelhantes. 2. Identifique a figura de linguagem presente em cada item a seguir. Subi correndo para cima, o homem comeu feito um touro, saiu a saia solta sem querer e sem cair. 3. Dos textos reproduzidos a seguir, selecione aquele que você considere um poema, justificando sua escolha nas linhas disponíveis. Então temos texto 1, texto 2 e o texto 3. E número 4, leia novamente a primeira estrofe de Barcos de Papel. Quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pela calçada nos meus tempos felizes de menino. Como você interpreta a expressão tarde tímida nesse contexto? E aqui finalizamos essa parte. No nosso próximo encontro faremos a correção dessas atividades. Então, pessoal, aguardo vocês e um abraço.